primeira edição do RádioCast, tenho o prazer de receber aqui o prefeito eleito de Farroupilha, Jonas Tomazini. Jonas, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sonora. E para mim é um prazer e uma honra participar dessa primeira edição do RádioCast e que tenha aí muitos anos de sucesso e, como você disse há pouco, que possa levar boa música, que possa levar informação, que possa levar positividade, né, para a nossa comunidade aqui de Farroupilha, quem nos acompanha através das ondas aqui do 87.5 FM, quem nos acompanha através das redes sociais, dos meios eletrônicos, do aplicativo, que possa também ter essas informações e essa música para que a gente possa acompanhar o nosso dia, começar bem a nossa semana, a nossa segunda-feira. É uma honra para mim estar aqui contigo e na presença dos ouvintes que nos acompanham. Uma honra te receber aqui também, Jonas. A gente tem uma história que eu até contei em off aqui, mas quero trazer para os ouvintes. A primeira pessoa pública que eu conversei na Sonora foi contigo. Então olha só, mais uma marca agora. 4 anos atrás, mais ou menos isso. É verdade, é verdade. E tu tem uma... Falando em vida pública, tu tem uma vida pública que é muito extensa, né? Uma história muito extensa de tempo e também de trabalho. Eu quero te fazer 2 perguntas em uma. Tu está há muito tempo nesse mundo da administração pública. Como que foi esse teu caminho até aqui? E quando é que uma pessoa simplesmente decide que vai se candidatar a prefeito e se torna prefeito? Bom, vamos lá. Então vamos contar um pouco de história, né? Isso aí. Como você disse antes, vamos contar um pouquinho da história. Eu acho que aqui tem que começar contando uma história lá ainda da pré-adolescência, né? Os meus pais, eles tinham um pequeno comércio, um bar, um mercadinho ali no bairro Bela Vista. E tinha sempre muita gente que vinha lá nos fins de tarde, perto do meio-dia. E normalmente conversa de bar sempre tem política. Sim. Né? A política e futebol são os 2 assuntos que mais estão presentes em conversa de bar. E eu cresci, na verdade, ouvindo sobre isso. Né? Num dos meus aniversários de 13 anos, se eu não me engano, meu pai me disse assim: Jonas, eu vou te perguntar, o que tu quer ganhar de aniversário? Tá. Né? E eu escolhi a assinatura de um jornal. Né? Um presente inusitado, né? Curioso. Para 13 anos, né? Um presente inusitado. E na época, daí eu não escolhi qual, né? Mas o meu pai assinou, eu lembro que era o Correio do Povo. Talvez fosse mais em conta, né? Então ele acabou escolhendo o Correio do Povo. E eu lembro que aí por essa proximidade, as páginas que eu mais li eram as primeiras ali, a 2 e a 3, que no Correio do Povo na época era política. Sim. Né? E as últimas, que era de esporte. Né? Pra ver como é que tá o Grêmio. Do Wilton Momba, que tudo mais, pra ver como é que tava o Grêmio. Então essas foram as páginas que eu mais lia. E acabou tendo esse interesse daí pela questão da política. Isso acabou indo também para minha atuação na escola, lá no Colégio São Tiago, que foi a escola que eu estudei da minha 4ª série até o final do ensino médio. Fiz também o meu técnico em contabilidade. Lá daí eu tive envolvimento no Grêmio Estudantil, fui líder da turma. Começou um pouco desse envolvimento. Teve a SIX, que desenvolveu um projeto que tem até hoje, que é do Mini Empresa, né? Sim, então eu participei... Junior Achievement. Junior né? Achievement, isso. Participei do projeto, fui o presidente da Mini Empresa daquela época lá no São Tiago, a Tiago's Paper, que foi o nosso projeto modelo, né? Então eu acho que ali começou a despertar um pouco dessa questão do envolvimento político, não político eleitoral e partidário, sim. mas o envolvimento político e também a questão de liderança. Quando fui para a faculdade, eu fiz administração no CESF, né? Ali também acabei sendo presidente do diretório acadêmico e tudo mais. E aí em 2003... depois da eleição presidencial de 2002, né, quando era o Lula e o Serra, né, eu acabei então dizendo assim, eu vou me envolver, eu acho que é legal participar de um partido, dar ideias e tudo mais. Na época eu fiz uma pesquisa, olhei os estatutos dos partidos, e como eu não concordava com a eleição, não com a eleição, né, mas com a maneira aí de governo que o Lula colocava, escolhi o que era o antagônico naquele momento, que era o PSDB, né? O PSDB é o que tinha justamente feito os governos do Fernando Henrique e é o que tinha sido o adversário do Lula naquela oportunidade. E passei aí 10 anos filiado ao PSDB, fui candidato a vereador em 2008,
né? Uma campanha extremamente simples, com os amigos, colegas, familiares, né? Mas fui o mais votado do partido naquela oportunidade, e aí eu recebi o convite para ser secretário de Finanças. Né? Tu comentou, teve a técnico em contabilidade no ensino médio, então era e a isso, administração, né? na faculdade. E aí eu já trabalhava no Banrisul. Eu tinha trabalhado no escritório de contabilidade e trabalhava no Banrisul. Então a experiência acadêmica e profissional até aquele momento me levavam, né, a ter aí, quem sabe, um pouco das credenciais para ocupar essa pasta. Técnico em contabilidade, administração, experiência no banco, experiência no escritório de contabilidade. E claro que foi um grande desafio, né? Eu diria que talvez o maior, talvez até maior do que o de hoje, porque naquela época era a primeira experiência, eu tinha 26 anos, claro, né? Claro. E ser secretário de Finanças da 20ª Economia do Estado do Rio Grande do Sul, né? E até as pessoas tinham muita desconfiança, porque não conheciam, né? E aos poucos a gente foi tomando o nosso espaço, fizemos um trabalho sério, responsável, tivemos todas as nossas prestações de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, e aí me deu uma oportunidade de ser candidato de novo. Fui candidato a vereador em 2012, aí sim eu já fiz uma votação maior, fiquei entre os 15 mais votados, mas no PSDB não tinha quociente eleitoral. Sim, então, mesmo estando entre os mais votados, eu não me elegi vereador naquela oportunidade, o que me fez daí fazer essa alteração de partido, na época indo para o MDB. Eu acho que aí continua a história, né? Mas indo para o MDB naquela oportunidade, porque é onde tinha viabilidade eleitoral e era um partido em que ideias eram muito próximas do PSDB, que não tinha viabilidade e até hoje acabou não tendo. Mesmo na eleição de 2024, o PSDB não conseguiu fazer cadeira. Então não foi uma briga, não foi uma ruptura. Gosto de todos os colegas que lá ficaram, tenho boa relação com eles, mas foi uma questão para poder disputar a eleição, porque eu queria muito ser vereador. Sim. E aí isso acontece em 2016. Em 2016, então, aí eu fico entre os 5 vereadores mais votados da cidade, com 1.118 votos, né? Então eu fico entre os mais votados da cidade e tenho uma oportunidade de ter uma experiência na Câmara de Vereadores. Então até ali, na verdade, você percebe que não é tanto tempo assim, né? Eu tive 4 anos como secretário, 4 anos como vereador e agora 4 anos como vice-prefeito. Né? E a atuação na Câmara, né, junto com os outros vereadores da bancada do MDB, do Progressistas, o partido fez em 2020 uma espécie de uma pesquisa, na verdade, interna, né, para ver quais dos vereadores da bancada estavam mais bem avaliados. Naquela oportunidade, já despontava o nome do prefeito Fabiano Feltrin como candidato em 2020, pelo Progressistas, e a indicação do vice caberia ao MDB. Né? Então o MDB fez essa pesquisa e eu tive, né, a satisfação de ser, com todo o respeito, junto com o apoio dos demais colegas, o que tinha o nome apontado como a melhor aceitação daquela bancada. Então o meu partido indica o meu nome como candidato a vice-prefeito junto com o Fabiano. Além disso, eu já tinha uma proximidade muito grande com o Fabiano, com a Nani, nossa primeira-dama, né? A Nani até costuma dizer que foi ela que escolheu o vice, né? E ela disse que o Fabiano só seria candidato se o Jonas fosse vice dele. Né? E acabou dando certo, né? O partido acabou fazendo a pesquisa, acabou tendo a indicação, era o nome que o prefeito Feltrin gostaria, era o nome que as pessoas gostariam, e aí a gente construiu essa relação de muita honestidade, de muito companheirismo, de muita fidelidade, de trabalhar junto, e eu exerci esses 4 anos de trabalho como vice-prefeito, assim, dioturnamente, com muito afinco, com muita dedicação, né? Eu disse assim, Jonas, qual marca tu quer deixar como vice-prefeito? Tu quer ser o melhor vice-prefeito? Não é isso. Sabe? Eu, se puder, ficar uma marca do vice-prefeito que trabalhou muito. Sim. Né? Com acertos, com erros, tá? Que são normais de quem toma decisões, mas o vice-prefeito que teve muito trabalho, eu acho que a gente inaugurou uma nova fase do trabalho dos vice-prefeitos da maneira como a gente atuou. E assim, aqui vem um agradecimento, Arnaldo, muito grande ao nosso prefeito Feltrin, tá? Que graças à oportunidade que ele me deu de trabalhar junto todos os dias, é que daí acabou acontecendo, e aí eu vou voltar na tua pergunta agora, né? Contei essa história para voltar na tua pergunta. Quando a gente decide? Eu acho que não tem uma data específica que eu poderia dizer, olha,
Eu decidi ser candidato a prefeito. Ou eu decidi ser prefeito. Sim. Eu acho que tem um pouquinho lá quando eu pedi a assinatura do jornal de presente. Eu acho que tem um pouquinho quando eu fui presidente do diretório acadêmico do SESF. Eu acho que tem um pouquinho quando eu me decidi candidatar a vereador. Um pouquinho quando fui candidato a vice-prefeito. E agora acabou se tornando uma coisa natural. Eu sempre disse para o prefeito Feltrin, a reeleição é permitida e é o caminho natural. Então, eu sou, né, em 2024, o teu candidato a vice. Sim. Né? Você tem a preferência e ele sempre me disse. Eu tenho que dizer, desde 2020 ele falou para mim e falou para a população. Eu vim para fazer um mandato. Né? Eu não sou candidato à reeleição. E aí eu vou te dizer assim, talvez a primeira vez que a gente fale isso, muitos não acreditavam. E vou além. Até eu, às vezes. Tinha Né? uma Eu dúvida que na achava hora que H ia mudar de ideia. eu achava que no finalzinho o Fabiano ia dizer eu sou candidato a prefeito e estava tudo bem, né? Porque ele tem esse direito, tem um governo extremamente bem avaliado, né? Então estava tudo bem ser assim. Então eu sempre fiquei na minha posição, né, de vice-prefeito, com respeito, com dedicação, né, sabendo o lugar onde eu estava. Mas eu não posso nem dizer para ele, pô, por que tu não disse para mim antes que eu ia ser candidato a prefeito? Porque ele sempre disse. Ele sempre disse, olha, eu vou em 2020, vou fazer um mandato e na próxima é você, né? E aí, quando nós chegamos mais ou menos na metade desse ano, é que daí teve a conversa, né? Tá, e aí? Né? Não, eu vou manter, ele dizendo, né? Vou manter a mesma posição, você é o candidato. Acho que é ali que foi, assim, o despertar. Não foi exatamente a decisão de ser, Sim, né? sim. Porque daí é uma questão de grupo, o que eu entendo, né? Não é uma questão pessoal ou até... egoísta, eu vou ser o candidato. Nunca tive isso, sabe? Não tenho essa... mas ali é a questão assim, olha, o grupo, né, eu entendo que nós fizemos um bom trabalho para o município. Fomos muito afetados pela questão da pandemia, pela questão das enchentes, né? Então eu acho que o grupo merecia ter uma nova oportunidade e, se Deus quiser, com um mandato mais limpo, né, sem tantas instabilidades, né, nós podermos realizar um trabalho. E aí, diante da impossibilidade do prefeito em estar à frente desse projeto para esses próximos 4 anos, o meu nome surgia com uma certa naturalidade. O vice-prefeito seria justamente a continuidade desse trabalho. E assim surgiu a decisão de ser candidato a prefeito. Que bacana. Espero que eu tenha te respondido. Desculpa pelo tempo. Imagina, né? Para quem, tá aqui para conversar. Para quem acompanhou, né, soube um pouquinho da história, eu passei aqui, na verdade, por pouco mais de 20 anos de história de como chegamos a esse momento de hoje. Jonas Tomazini segue aqui comigo. Sabe, Jonas, estava pensando numa coisa. Agora a gente falou sobre a vida pública e eu pensei na campanha. Porque tu tinha ali um plano de governo, por exemplo, uma proposta de plano, mas no corpo a corpo ali durante a campanha, tu deve encontrar demandas da população que se incluem. Tu tem algum exemplo, de repente uma coisa que tu ouviu que não tinha passado pelo teu mapeamento? Sim, e vamos lá. O nosso plano a gente chama de plano de metas e ações, né? O nosso plano de metas e ações ele foi construído durante a campanha, né? A gente teve uma exigência legal que apresenta para o Tribunal Eleitoral, né, uma proposta de plano de governo no registro da candidatura, mas ela era mais, vamos dizer assim, de uma maneira estratégica. Certo. Depois a gente acabou colocando a parte mais operacional e as metas mais separadas, vamos dizer assim, durante o período da campanha. E teve muito disso que você está colocando. Eu acho que a gente está numa sociedade em transformação. Vamos lá. Se nós pegarmos no interior, tá? Em muitos momentos no interior aqui da cidade, o maior objetivo era a energia elétrica. Certo. Tá? Em alguns casos ainda possui uma necessidade de luz trifásica, né? Teve momentos em que o principal objetivo era a construção do salão da comunidade. Na grande maioria, hoje a gente tem já salões bem estruturados, tá? Precisa sempre de melhorias e tal, mas no geral está bem atendido. Hoje a gente tem um problema ainda de comunicação,
né? Sinal, por exemplo, de telefonia móvel, né? Quem se desloca pelo nosso interior sabe que nós somos muito carentes ainda de sinal de telefonia móvel, né? Diminuiu um pouco essa questão com a chegada principalmente da fibra ótica, né? Sim, que daí sim, consegue ter internet para quem está nas residências. Então você imagina, hoje é mais fácil, né? Você ter internet na casa do interior do que telefone convencional móvel, né? Olha então só. tu tem que ligar pelo WhatsApp, Sim. né? Não dá para ligar pelo número, tem que ligar pelo WhatsApp. Mas eu vou te dar um exemplo de dificuldades. O serviço do SAMU, né? Ele é acionado pelo 192. Exato. Acionado Somente pelo por sistema telefone, né? tradicional de telefonia. E em muitos locais a gente não tem sinal para fazer essa ligação, né? Então essa é uma demanda que a gente incluiu, sabe que não é uma ação só da prefeitura, né? Que é uma questão de uma concessão do governo federal e tudo mais, né? Outra demanda que surgiu muito nas áreas urbanas, eu diria, só para falar do interior também agora, é a questão da pavimentação asfáltica. Certo. Né? Que nós fizemos muito e que agora também é uma demanda, e nós temos ainda mais de 500 quilômetros no interior que são de estradas não pavimentadas. Para o ouvinte entender, nós temos uma área territorial maior do que a de Bento Gonçalves, né? Então são mais de 500 quilômetros de estrada do interior sem pavimentação. Né? Então isso carece de manutenção, principalmente na época da safra e tudo mais. Na cidade, o que eu encontrei principalmente que talvez estivesse maior do que a gente imaginava? A questão principalmente de medidas para poder enfrentar a questão das enchentes. Né? Nós fizemos investimentos muito pesados desde 2021 que fizeram com que nós não tivéssemos situações piores nas enchentes do ano passado e desse ano. Mas ainda precisa fazer investimentos nessa área. Tem tubulações muito antigas, tubulações que passam debaixo de casas, então se estoura a tubulação, estoura embaixo da casa, que é o que aconteceu no bairro Nova Vicenza, né? E que hoje eu estive lá com o prefeito assinando uma ordem de início, onde a gente vai mudar a rede pluvial, então ela sai dos terrenos e vai para o canto da rua, né, da maneira adequada, mas os loteamentos de hoje estão sendo feitos corretos, mas a gente tem um passivo muito grande, né? A gente tem ainda muita coisa que foi feita no passado e que agora a gente tem que ir consertando. E ainda tem muita rua da nossa cidade que é não pavimentada, que eu acho que é outra demanda para responder a tua pergunta que eu percebi. Nós avançamos nesse governo, a gente fez todas as pavimentações do bairro São José. O bairro São José agora, Arnaldo e ouvintes, ele não tem mais rua não pavimentada. Né? Olha só. Agora, no nosso próximo governo agora, a nossa intenção é a gente avançar no bairro 1º de Maio, no bairro Industrial e depois nós irmos para os corredores de ônibus. Tá? Então essa também é uma demanda de pavimentação que leva a qualidade de vida para as pessoas. Claro que eu estou te dizendo isso porque nós temos, na minha opinião, dois setores que são os essenciais e que eles estão bem atendidos. Por isso que muitas vezes a gente não ouve falar muito deles, que é educação e saúde. Exato. Tá? Educação, você pensa comigo. Nós tivemos 5.000 escolas participando do IDEB, né? Dessas 5.000 escolas, entre as 10 melhores do estado, 5 são de Farroupilha. Isso é algo para se orgulhar e muito. Muito. Vamos repetir, das 10 melhores de 5.000, 5 são de Farroupilha. Não tem nenhum município que tem 2 além de nós. Os outros 5 são divididos em outros 5 municípios diferentes. E nós temos 5 só nós, né? Então, por isso que, claro, a gente tem demanda na educação? Tem. O que a gente percebeu bastante pedido nessa campanha? O aumento de vagas de contraturno. Tá? Só que só é possível a gente avançar porque a gente resolveu a questão das creches, né? Que quando a gente assumiu tinha muita gente esperando e hoje a gente tem essa fila praticamente em dia. E que agora nos permite, então, poder pensar numa segunda etapa, que é o contraturno. São faixas etárias diferentes, né? A creche acho que até os 6 anos, diferentes. Por aí, né? Na verdade, creche vai até os 4. Depois tu tem a pré-escola, né? Que daí já começa uma necessidade de contraturno. Né? Sim. Na pré-escola já começa uma necessidade e é justamente a faixa etária mais importante, talvez, de iniciar,
porque é onde as crianças ainda não podem ficar sozinhas, né? São crianças de 4, 5 anos, né? Que ainda tem uma dependência bastante grande. Porque depois tu vai ter lá de 10, de 11, não que ela possa ficar sozinha, mas ela já tem uma, vamos dizer assim, uma certa independência, né? De certa forma. Então agora também foi uma demanda que a gente escutou na campanha e que graças ao trabalho que foi feito nesse governo a gente poderá avançar junto com a escola de tempo integral, que é um dos nossos projetos que a gente pretende entregar nesse governo. Nesse assunto, assim, no campo hipotético, claro, né? É um bate-papo aqui, mas seria bom te ouvir. Tu imagina que seja mais fácil criar contraturnos do zero ou adaptar algumas escolas para o turno integral? O problema é que os nossos prédios das escolas, eles estão bastante lotados. Sim, né? Sim. E já é muito tempo que não se fazia investimentos assim, por exemplo, escola nova, seja de creche ou até escola de ensino fundamental. Se eu não me engano, já fazia mais de 20 anos que não se inaugurava. Nós fizemos 2 nesse governo, que foi a do Monte Pascoal e a do 1º de Maio, 2 escolas de etapa de educação infantil, etapa creche, tá? Então, eu não tenho como colocar mais contraturno nos prédios atuais, porque pensa o seguinte, para a criança estuda de manhã no ensino regular. Para eu fazer em tempo integral, eu tenho que colocar ela de tarde. De tarde, que já vai ter Mas aquela sala está ocupada com outras crianças do ensino regular. Sim. Então, hoje eu não consigo fazer essas alterações. Então, por isso que eu preciso colocar hoje contraturnos em prédios que não são os mesmos das escolas normalmente. Daí eu vou citar como exemplo os que já existiam, né? Eu tenho lá o Teotônio Vilela, que tem um prédio específico para contraturno. Eu tenho no 1º de Maio, lá junto ao salão da igreja ali, que a gente tem um contraturno. E tenho a Casa da Criança Odete Sanfeliz também, que tem ali um contraturno. Nós criamos um novo, que é junto ao seminário, né? Que nós temos lá o Centro Familiar São José, né? Que daí então também crianças que estudam em diversas escolas fazem o contraturno naquele espaço. Então hoje, para aumentar contraturno, tem que ser em espaços diferentes. O que a gente traz de proposta, trouxe na campanha, nós vamos trabalhar para viabilizar, é uma escola de tempo integral. Que daí essa já nasceria, né, com as suas dependências para receber as crianças manhã e tarde. Né? E aí, aos poucos, a gente vai ir avançando. Quem sabe, fazendo essa escola de tempo integral, eu consigo tirar alguns alunos de outras escolas e abrir turmas de tempo integral em outras escolas que vão liberar para essa nova. Um movimento, né, que vai ser natural, mas só depois do início. Só depois, né, do início, que vai levar algum tempo. Né? E nós temos que entender o seguinte, na verdade, a nossa educação pública, né? A procura por vagas da educação pública cresceu muito nesses últimos anos, né? Porque nós temos muita qualidade. Então, muitos pais que antes levavam na rede privada, né, agora levam nas escolas públicas, né? E, de certa forma, é até um reconhecimento. Exato. Mas isso fez com que aumentasse o número de alunos, considerando aquela rede física, né, de escolas físicas, que não cresceu nos últimos anos, a gente tem uma superlotação. Então, não dá para mexer muito, sabe? Os movimentos têm que ser calculados e, muitas vezes, mais lentos, porque tu mexe numa vaga aqui, tu altera várias outras coisas, né? Então, estamos trabalhando para isso. Também, só para dizer que eu não falei, né? Saúde é uma situação, a saúde é dividida entre município, estado e União. Muitas das demandas que vêm não são nossas, né? Por exemplo, tu tem os casos de regulação que são do estado ou de regulação que são da União. Vou dar um exemplo, mas não é só esse. A questão de oncologia, né? O tratamento do câncer. Sim. Não é o município que faz a regulação, né? É o estado e a União. Então, muitas vezes as pessoas até pedem, mas nós também cadastramos ali, mas o que vai fazer a liberação de todos os serviços é o estado, né? Mas, no que compete ao município, a gente abriu 2 unidades novas, né, no bairro 1º de Maio, no bairro Industrial, abriu de novo, reativamos, né, o serviço de ônibus no interior, né, o interior com mais valor, que leva o ônibus também para atender as nossas comunidades. Colocamos o centro de saúde em uma área central, né, que facilitou também para as pessoas, e agora teremos outros desafios aí pela frente. Mas saúde e educação estão sendo bem atendidos.
atendidos. Por isso que a gente consegue falar um pouco mais de infraestrutura, de turismo, de lazer, de esporte, de desenvolvimento econômico. Bom, nós teríamos todas as áreas aí para conversar, com ações importantes que foram feitas, mas que nos deixam também no desafio de ter uma continuidade e uma melhoria desses processos nesse próximo governo. É muito bom poder ouvir quem faz parte do processo falar sobre. Isso vai desmistificando muitas coisas também, né? Porque muitas vezes... Sabe que eu costumo dizer o seguinte, Arnaldo, que de certa forma todo mundo deveria ter uma experiência de trabalho na prefeitura em algum momento. Sim. Nem que fosse por alguns dias, tá? Porque daí conhecendo como funciona e sabendo, por exemplo, você me fez uma pergunta do Contraturno na melhor das intenções, né? Sim. E talvez imaginando que fosse ou possível ou mais fácil. E eu te coloco o problema, vamos colocar assim, entre aspas, de uma maneira simples e que certamente você e os ouvintes entenderam, né? Exato. O que acontece e as dificuldades. O que acontece agora? A tua mente ela fica mais crítica, no sentido de talvez a tua contribuição ela ser ainda melhorada, né? Por isso que eu quero dizer que essa experiência da gente conhecer um pouquinho mais, ela nos ajuda, porque daí não é uma simples opinião, que é da melhor das intenções, mas já é uma opinião que pode ser melhor aproveitada. Então eu acho que isso também, essas experiências e a gente conversar com as pessoas, né, acabam nos melhorando como um todo, né? Exatamente. É a democracia na prática, né? Sem dúvida. Democracia na prática. E assim, a imprensa, né, ela tem um papel fundamental nesse sentido. Porque assim, eu sei disso, mas só lá do gabinete ou só lá da Secretaria de Educação talvez a gente não conseguisse fazer chegar às pessoas. Então, quando a gente tem a oportunidade de conversar, como é nessa entrevista aqui na Sonora, a gente tem a oportunidade de compartilhar essas informações com as pessoas. E isso também vai nos deixando cada vez melhor. E seguindo o nosso bate-papo aqui com Jonas Tomazini, prefeito eleito aqui de Farroupilha. Jonas, eu tenho uma pergunta para te fazer, baseada no que a gente conversou. Tem a tua vida pública muito extensa, como a gente falou lá no início do programa. E eu quero te perguntar o seguinte, primeiro, como se escolhe e o que tu espera da equipe de profissionais que vão te auxiliar nessa administração nos próximos anos? Bom, primeiro acho que é importante nós dizermos que o nosso governo será um governo de continuidade. Certo. Tá? Eu sou vice-prefeito, né? E a proposta que a gente levou para a campanha, o nosso slogan, inclusive, era Farroupilha não para. Né? Exato. Farroupilha não para porque é algo que começou e que nós entendemos que tem que continuar. Foi isso que a gente levou para o eleitor, foi isso que a gente levou para a eleição, né? E o eleitor aprovou essa continuidade, né? De uma maneira, inclusive, bastante expressiva, né? Nós tivemos a maior votação, tanto em número de votos, como também a maior votação em percentual, né? Já registrado aqui no município, e isso tudo só aumenta a nossa responsabilidade de realizar um bom trabalho. Então, estou muito tranquilo com relação a isso, porque possivelmente nós tenhamos muitas pessoas que estão no atual governo que vão permanecer no próximo, e nós teremos, claro, algumas alterações, nós teremos algumas coisas que mudaram a percepção, inclusive em função das necessidades que o momento apresenta. Vamos lá, tu pega, por exemplo, defesa civil. Tá? A defesa civil ela precisa de uma melhor estruturação, considerando o que aconteceu. Né? Nós precisamos ter uma resposta ainda melhor caso nós tenhamos, né, novos episódios, como aconteceu em 2023 ou 2024. Era uma demanda que talvez não fosse tão urgente, né? Ou que a gente não tivesse vivenciado a necessidade dela. Agora que a gente vivenciou, nós precisamos estar preparados para esse novo momento. Então, assim, nós conversamos com os partidos, eu e o prefeito Feltrinho, o doutor Tiago, nosso vice-eleito, que nós temos ainda, né? Muitas coisas ainda para 2024. Então, quando eu voltei da eleição, e eu dizia isso na campanha, Farroupilha não para, porque no dia 7 de outubro eu vou estar de volta no gabinete e fazendo o que a gente precisa ainda em 2024 e preparando o terreno para a gente começar 2025 a todo vapor. Perfeito. Então, nós definimos que esses primeiros 40 dias, aí até o dia 15 de novembro, eles seriam de dedicação exclusiva a 2024. E assim tem acontecido. A gente tem
entregas de obras que foram realizadas, inícios de obras que a gente fez, inclusive, nessa segunda-feira, e teremos nos próximos dias também, né, tanto entregas como novos começos, novos inícios de obras. E a partir agora, então, da próxima semana, a gente começa a conversar sobre a composição do próximo governo. E a gente vai dividir esse tempo, porque ainda vai ter coisa para decidir para 2024 e também a gente já vai discutindo 2025. Tem, por exemplo, alguns projetos de lei que nós precisamos enviar para a Câmara ainda essa semana, né? Que a Câmara termina suas sessões, se eu não me engano, dia 17 de dezembro, então a gente quer dar o período para que eles possam discutir esses projetos, né? E fazer a aprovação deles dentro do ano, agora de 2024, e que já estejam prontas as ações para o ano que vem. Então eu vejo com muita tranquilidade, eu diria, naturalidade, a questão da composição do governo, né? Como eu disse, muitos colegas vão ficar conosco, alguns talvez cumpriram o seu ciclo, e nós vamos acrescentar novas peças ao nosso time, né? É importante dizer também que a urna, né, a eleição, ela dá alguns papéis, né? Ela reconhece as pessoas, então também a questão da votação, a questão da participação que teve no período eleitoral, também acabam sendo escolhas que a população faz. Então, não vai ter assim nenhuma grande surpresa, são pessoas que já são próximas da gente, né? Seja partidariamente, seja ideologicamente, seja por relações de trabalho, seja por relações familiares, né? Seja pelos nossos partidos, que são os partidos que venceram a eleição. A gente deve, no dia 11 de dezembro, que é o dia do aniversário do município, fazer o anúncio do nosso primeiro escalão, e depois a gente vai ter ainda mais 20 dias ali para ir ajustando as demais peças, que poderá acontecer durante o começo do governo também. Quero lembrar assim, pense em 2020, a eleição foi em 15 de novembro. Sim. Ela ainda não tinha nem acontecido, né? Faltava ainda 4 dias hoje, né, para ela acontecer. Então foi em 15 de novembro a eleição. E nós tínhamos um governo de transição, realmente, porque a gente tinha um governo que estava saindo, né, e o nosso que estava entrando. Então a gente teve basicamente ali 45 dias para fazer a transição, anunciar a equipe e fazer a transição. Sim. E deu tudo certo. Então agora nós temos mais tempo para um governo que é de continuidade. Vai então, ser muito mais tranquilo. Muito, né, mais tranquilo esse processo. E ainda, se nós for falar de 2020, se tu for tirar os 10 dias depois do dia 20 de dezembro, que daí já era Natal, férias, e o pessoal que estava saindo meio que largou, né? Sim. Então ficou mais difícil para nós. Agora não, agora a gente tem, sabe, as pessoas que estão conosco, que vão continuar. Então tende a ser um processo tranquilo. A gente vai aqui considerar sempre que possível a questão técnica, né, a aptidão daquela pessoa, e também a questão política, né? Porque os cargos, principalmente os CCs, eles são cargos políticos, né? Sempre que a gente puder colocar a questão técnica e colocar as pessoas nos lugares certos, a gente vai fazer isso. Mas lembrando que hoje você pega aí, nós temos em torno de 1.300 servidores no município. Desses, menos de 100 são escolhas do prefeito. Todos os outros, mais de 1.200 deles, eles são escolhas técnicas através do concurso público. Sim. Né? Então a parte técnica ela acaba tendo o seu mérito através do concurso, né? E a parte política, então, que são aquelas escolhas pontuais que o prefeito faz. Eu até quero aproveitar a oportunidade que a gente está conversando. Tem uma iniciativa aqui em Farroupilha que eu nunca vi antes, pelo menos nas cidades que eu tive contato, e que eu acho incrível, até quero incentivar quem nos ouve a aproveitar isso, que é aquele bate-papo que todo cidadão pode ter com as secretarias, principalmente no Sábado do Trabalhador. Isso, essa foi uma iniciativa que a gente fez, nós começamos, e foi, vou voltar lá numa pergunta que tu fez, foi através de conversa com as pessoas. Olha, né? só. Teve uma pessoa que disse assim, olha, vamos lá, eu trabalho durante a semana, né? E tenho dificuldade, porque a gente fazia os atendimentos, e vamos voltar a fazer, né? Os atendimentos no gabinete nas terças-feiras, né? Só que a pessoa disse, eu tenho dificuldade de ir lá conversar na terça-feira de tarde, né? Então a gente abriu essa possibilidade de fazer nos bairros, no sábado de manhã, junto com o Sábado do Trabalhador, que é o sábado que as nossas unidades básicas de saúde abrem todas para prestar o serviço de saúde, e aí a gente também faz esse atendimento com os secretários, né? Com o prefeito, com o vice, mas principalmente com os secretários, que normalmente é onde se resolve as coisas, né? Exato. As pessoas muitas vezes querem, e tá tudo bem, tá? Mas falar com o prefeito, né? Mas o prefeito,
ele não executa na ponta direto, né? Então o secretário é o que efetivamente sabe, é o que vai conseguir talvez ir até lá, ver o problema de perto, né? E o prefeito ele tem esse trabalho um pouco mais estratégico, né? De comandar daí as secretarias, de representar o município, que esse é um papel muito importante, Arnaldo, e que muitas vezes a gente não considera, tá? Que é representar o município fora dele também. Exatamente. Né? É quando tem lá uma reunião do Mamesne, que é a Associação dos Municípios, o prefeito tem que estar presente. Quando tem uma reunião do CISGA, que é o consórcio aqui dos municípios da região, né? Quando tem uma reunião do CORED, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento aqui da nossa região, então tu vai ter também a participação do prefeito num evento assim, e muitas vezes essas agendas te tomam toda semana. Com certeza. Né? Então por isso que os secretários ficam nessa parte mais operacional. E o prefeito Feltrin foi muito importante nessas representações, porque ele tem portas abertas em diversas entidades, em diversas instituições. Então o trabalho dele foi fundamental para recolocar a Farroupilha no cenário. E o que a gente ganha com isso? Muitas vezes é sendo visto, sendo atrativo para as empresas, para que se instalem novos negócios aqui, além de aumentar e crescer os negócios que já estão em Farroupilha, e isso permite com que a gente, por exemplo, saísse. Nós tínhamos 24 mil empregos, mais ou menos, formais aqui em Farroupilha quando assumimos. Hoje a gente passou a barreira dos 27. Né? Então, foram quase 3 mil vagas que foram criadas nesses 3 anos e pouquinho de gestão que nós tivemos. Né? Então, é o maior número que Farroupilha já teve. Então, também isso é um pouco disso. Quem gera o emprego é a empresa, Sim. É a iniciativa privada. O município gera as condições, né? Gera a atratividade e um terreno fértil para que os negócios se desenvolvam e esses negócios gerem oportunidades para as pessoas. E até mesmo atrair empresas também através Sem do dúvida. governo, né? Como a gente teve recentemente ali a Marco Polo, né? Isso, nós tivemos tivemos diversas empresas que chegaram nesse último período também e que a gente vai continuar fomentando, até porque a gente tem uma economia muito diversificada e isso é bom. Tá? Se nós pegarmos as 10 maiores empresas de retorno de ICMS, não tem nenhuma no mesmo ramo. Elas não concorrem entre si. E sabe por que isso é bom, Arnaldo e ouvintes? Porque quando tu pega uma crise, normalmente ela pega um setor. Né? E quando ela pega esse setor, e se a tua economia é muito concentrada nesse setor, tu vai sentir bastante. Né? Se tu tem uma economia mais pulverizada, diversificada, como é o nosso caso, tu acaba pegando um setor, mas os outros dão conta, vamos dizer assim. Caxias, por exemplo, tem mais dificuldade, porque tem uma dependência muito grande do setor metal mecânico. Então, quando tu vê uma crise que pega nesse setor, Caxias sente mais, né? Farroupilha sente um pouco menos, porque ela tem essa diversificação. Isso é fundamental. Bom, quebra um país, né? A gente tem um exemplo recente da Venezuela, né? Sem petróleo dúvida. Lá, vamos dizer, de certa forma, terminou. Entra numa determinada crise, terminou, você fica com dificuldade de tocar. Jonas, eu tenho uma pergunta aqui para finalizar o nosso bate-papo, que é o seguinte. A gente falou e vivenciou isso, a tua votação expressiva, que é uma aprovação, pelo menos da maior parte da população do trabalho. Mas eu quero que tu fale com aqueles que talvez não tenham votado em ti. Claro. Quero que tu diga como tu vai representar a todos e o que eles podem esperar. Bom, vamos lá. Primeiro, né, nós temos uma situação diferente. Por exemplo, quando tu tem eleição para vereador, o vereador ele representa uma parcela da população. Exato. Né? E quando ele é escolhido justamente para representar essa parcela. Tu tem lá um vereador muitas vezes que é ligado ao movimento tradicionalista gaúcho. Ele vai com esta bandeira. Tu tem um vereador que é médico. Ele normalmente vai com uma bandeira da saúde. Claro que ele vai ter que falar dos outros assuntos, mas ele representa uma parcela da população. Né? Ele é uma parte. Né? Então, o vereador, dificilmente tu vai ouvir falar, eu vou ser o vereador de todos, né? Porque ele vai ser o vereador de uma parcela importante da população. E ali é onde a gente vê realmente o extrato, né, do que representa a população. Eu acho que a nossa Câmara ficou também equilibrada nesse sentido. Tem lá um representante do esporte, tem um representante da segurança, tem um representante da agricultura, né, e diversos outros setores que tu vê que compõem a nossa Câmara de Vereadores eleitos agora para os próximos 4 anos. O prefeito é diferente. O prefeito atua nas políticas públicas para todas as pessoas. Né? Claro que o Estado ele sempre vai trabalhar principalmente pelas pessoas que mais precisam. Né? Mas a eleição acabou. Nós fizemos 63,51% dos votos.
né? Como eu disse, uma votação expressiva, histórica, mas que a partir de agora esse número ele não existe mais. A partir de agora nós somos prefeito e vice, eu e o Dr. Tiago, dos mais de 70 mil farroupilhenses, né? Nós vamos conversar com todos, nós vamos tentar atender a todos. A gente tem que saber sempre que é uma coisa até que se estuda na humanidade, né? Normalmente a gente tem necessidades ilimitadas, certo, para recursos limitados. Perfeito. Né? E aí na administração tu estuda também lá a pirâmide de Maslow, né? Aonde tu vai ter primeiro as tuas necessidades básicas e depois tu vai crescendo, né? No atendimento do que você imagina ou do que você precisa. E eu vou dizer assim, na prefeitura não é muito diferente, tá? Porque tu tem recursos limitados, um orçamento e um dinheiro limitado para necessidades ilimitadas. E aí cada pessoa pensa para um lado, né? Claro. O cara que tem o plano de saúde, ele não quer nem saber de investimento de saúde, ele quer que tenha estrada. Não, mas tu tem que pensar em que não tem, né? A família que não tem filhos em idade escolar, educação não importa, né? Ele pensa lá em, quem sabe, na creche dos idosos, que foi uma outra iniciativa que a gente fez, porque ele tem os pais para serem atendidos naquele local. Mas tu tem que pensar tanto nos idosos como nas crianças, mesmo que sejam filhos de outra família, né? Então, eu acho que daí o grande desafio é justamente tu conseguir fazer o equilíbrio e a harmonia dos investimentos, considerando todas essas necessidades que possui. Então, respondendo a tua pergunta, Arnaldo, nós seremos prefeito e vice de todos os farroupilhenses, tá? A eleição terminou no dia 6 de outubro e eu quero aqui, como é a primeira entrevista aqui na Rádio Sonora, né, agradecer a cada um dos nossos eleitores, a cada um dos farroupilhenses que acordou naquele dia 6 de outubro, que foi até a sua sessão eleitoral, nos escolheu como prefeito dessa cidade. É a maior honra que eu tenho, né, ter a oportunidade de ser prefeito da cidade que eu tanto amo, né? Então a gente quer agradecer, mas quem também não nos escolheu terá a nossa atenção, terá o nosso carinho. A gente vai trabalhar sempre para atender a maior parte da população. Muitas vezes nós vamos ter aquela decisão, bom, se eu fizer uma pavimentação aqui, eu atendo tantas famílias. Se eu fizer aqui, eu atendo o dobro. A gente vai, talvez, pela escolha de ser o maior número de pessoas atendidas. Eu tenho R$100, cada uma custa 100. Não, vamos fazer as duas. Não dá, só tem 100. Né? Então vamos fazer aquela que a gente tem uma condição de atender o maior número de pessoas. Então não vão ser escolhas partidárias nesse caso, ou escolhas eleitorais. Aqui a gente teve mais votos, lá a gente teve menos. Nós somos prefeito de todos os farroupilhenses e assim a gente espera que sejam também o comportamento de quem participou da eleição e que não foi escolhido nessa oportunidade, né? Que a partir de agora entendam o resultado da eleição, né? Que aceitem o resultado da eleição e que possam, né, entender que agora é o momento em que nós ganhamos de uma maneira legítima, né, a procuração do farroupilhense para que nós pudéssemos estar à frente do governo nesses próximos 4 anos. Que ótimo. Jonas, que bom te receber aqui. Obrigado por ter aceitado esse convite e também por a gente se estender tanto nessa conversa. Uma oportunidade única para a gente. E para todo mundo que está nos ouvindo também. Para mim é uma honra e ter a oportunidade de ter um pouquinho mais de bate-papo também nos permite a gente contar um pouco mais de detalhes, né, Arnaldo? Que nem eu disse, a gente passeou aqui tanto lá pela vida pessoal, passeamos sobre o atual governo, sobre o que a gente está discutindo. Ter um pouquinho mais de tempo também nos permite conversar de uma maneira mais detalhada e, repito, para mim é uma felicidade muito grande estar participando aqui da primeira edição, nesse dia 11 do 11, né, 11 de novembro, e ter aí a trilha sonora também com lançamentos que foram feitos em outros anos nesta data. Então eu quero parabenizar a você, a toda a equipe aqui da Rádio Sonora pelo programa, pelo trabalho, e nós estaremos sempre à disposição. Que nós tenhamos aí outras oportunidades de conversar contigo e dar uma atualizada nas informações e no trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia.